porque nós precisávamos fazer alguma coisa contra o que estava acontecendo. Então, eu me tornei um ativista muito cedo na minha vida. Depois da experiência do Big Brother, que foi uma experiência também política, porque ela foi política, o fato de eu ter dito dentro do programa que era gay... Porque foi um boom, né? Ali, você Virou... assume pro Brasil e pro mundo inteiro ali. Exato. Você levanta aquela bandeira. Virou um debate pro país, né? Tanto que o texto do Pedro aí, esse texto que você exibiu, ele fala sobre isso. Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aí. Nós já estamos aqui para mais uma roda de conversa, isso mesmo, aqui no podcast Liberchat. E hoje temos um convidado assim mais que especial, temos um vencedor aqui entre nós, que é o Jean Willis. Então já vai compartilhando esse link aí para o máximo de pessoas que você puder, para seus colegas, para seus contatos aí, tá bom? Porque a conversa hoje vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre Big Brother, sobre política, sobre tudo aqui, tá bom? Se você ainda não se inscreveu nas redes sociais, é só você digitar aí Liberchat, o Instagram Liberchat _, tem o YouTube, já ativa o sininho aí para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Jean, é um prazer imenso tê-lo aqui no nosso podcast Liberchat. Tá? Prazer meu, prazer você ter me abordado na rua, porque foi assim que aconteceu, literalmente. Tudo aconteceu assim, né? Você me abordando na rua e me convidando para o seu Liberchat ou Liberchat, como queira pronunciar. Eu agradeço, porque falar para diferentes espaços, falar para fora das bolhas onde eu atuo, para mim é muito interessante. Eu que agradeço, estou felicíssimo. Eu vou colocar logo um vídeo aqui, vou chamar logo um vídeo aqui pro pessoal já lembrar de você, né, Jean? Vamos lá. Você vai lembrar, tenho certeza disso. Agora chamamos a terra do Jean, Alagoinhas, onde está a repórter Madalena Braga. Pois é, Bial, aqui uma espera angustiante, assim uma contagem regressiva, mais de 30 mil pessoas na praça, esperando esse anúncio final que parece nunca chegar. É Alagoinhas em peso, em festa na cidade, Bial. Ok, chegou a hora H. Grazi e Jean, vocês dois serviram como instrumentos de precisão, de medição, uma espécie assim de termômetros da sociedade brasileira e de como essa sociedade está lidando com os seus preconceitos. Vocês deram chance para o Brasil manifestar o seu desejo por tolerância, o seu desejo ético. Também, professor Jean. Professor, adoro chamar você de professor. Obrigado, Bial. Primeiro porque eu vejo que você fica todo prosa quando te chamo de professor. Você tem orgulho dessa profissão linda, essa profissão fundamental, que infelizmente ainda não é reconhecida como deveria ser nesse país, que para mudar, para melhorar, para ir adiante, precisa de 3 coisas: educação, educação e educação. E você é a prova disso, porque você saiu da pobreza, venceu a pobreza através da tua inteligência, mas uma inteligência inquieta, buscando informação, buscando formação. A sua inteligência até assustou alguns brothers. Mas depois que você passou pela barra do primeiro paredão, aí pintou o que, a meu ver, foi o primeiro momento chave desta edição, que foi quando você, Grazi, indicou o Juliano para o paredão. O segundo momento chave foi a prova de perguntas e respostas com os olhos vendados quando o Jean ganhou a liderança. E o terceiro momento chave é agora. Numa disputa linda, em que vocês dois foram vencedores, a questão é que só um ganha, neste momento, o grande prêmio do Big Brother Brasil, R$1 milhão. E quem venceu, com 55% dos votos, foi Jean Willis. Olha, em geral eu sinto muita vergonha de me ver, de assistir as entrevistas que eu dou. Eu não vi esse programa. Eu participei desse programa, mas eu não vi. E vê-lo assim, nesse longo tempo, assim, fazia muito tempo. Eu acho que a última vez que eu vi essa sequência aí tem algum tempo. Sério? Eu, em geral, fico muito envergonhado de me ver nesses... Mas, enfim, é bom lembrar isso, mas... bom, enfim... muita gente, não sei qual é o perfil dos seus seguidores, o perfil dos seus ouvintes, do seu podcast. Mas eu diria que tem muita gente
que me conhece pelas outras coisas que eu fiz depois do Big Brother, né? Eu acho que para sua audiência, talvez, puxar essa lembrança seja importante, mas eu acho que tem uma geração aí e muita gente que me conhece não a partir daí, porque tem 20 anos que eu fiz esse programa. É Eu verdade. era um garoto, Aham. né? Eu era um menino mesmo. Fiz 30 anos dentro do programa, mas eu tinha essa cara de menino. Eu tinha 30 anos, já era mestre em letras e linguística pela Universidade Federal Aham. da Bahia, quando eu fiz esse programa, e já era professor, dava aula na Universidade Jorge Amado, coordenava o núcleo de mídia e cidadania, um núcleo de formação de documentaristas, né? Coordenava junto com a Amaranta César, que era minha colega, minha amiga até hoje, e já tinha publicado meu primeiro livro, Aflitos. Tinha ganho o prêmio Copene de Cultura e Arte. Já era escritor, já era professor, escritor, já era... já era tudo isso. O programa me deu essa visibilidade, porque, além de tudo, o programa é um programa grande, é um campeão de audiência. Esse programa, especificamente, foi o grande campeão. Ainda tava no auge ainda, era o quinto, né? Foi o quinto. Foi o quinto, e não é que ele estava no auge, ele atinge o auge. Ainda hoje é assim, Ele né? atinge o auge nessa edição. Nunca Ah, mais nessa se edição repetiu. foi o auge, foi o épico, assim. Essa edição foi o auge. Nunca mais Caramba. o Big Brother repetiu essa performance de Aham. audiência no mundo. Não é no Ô, Brasil, louco. no mundo. Essa edição foi a edição de maior audiência no mundo. Onde passou o Big Brother no mundo, onde os países Aham. que exibiram versões do Big Brother, o país a alcançar a maior audiência foi o Brasil, com essa edição, e nunca mais isso se repetiu. Nem mesmo o fenômeno Juliette, por exemplo, que acontece durante a pandemia, e aí O pessoal tá em casa, estava em tá casa, mais recluso exatamente, e tal, e era mais... repetiu o que foi esse programa, entendeu? Nossa, interessante. Eu fiquei conhecendo você a partir daí, Uhum. né? Mas você não chegou aí por acaso, você falou que já era professor, já era formado, já tinha livros escritos, já tinha ganhado prêmios, então. Sim. Mas como é que foi um pouquinho a sua infância? Que tem gente que te conhece depois disso e tem gente que conhece ainda, nem sabia que você participou do Big Brother. Eu fiz só uma lembrança pro pessoal saber, né? Tem gente que nem sabe Nem que eu sabe que você participei, participou do Big Brother. Tem uma geração aí que me conhece do ativismo político, Uhum. da atuação política, digamos assim, que não lembra ou não lembrava que eu participei do Big Brother. Que você não fala muito nisso, é eu que falo- trouxe à tona agora. Eu falo muito pouco. Muito pouco, primeiro porque eu Aham. acho que a vida da gente é para sempre, é para frente. Né? A seta do tempo é para frente. Não se dá ré em foguete. E eu também não gosto de dar ré na minha vida. Então, nesse sentido, eu falo muito pouco do programa, eu utilizo muito pouco o programa para qualquer coisa. Enfim, não me importa que a pessoa não me reconheça, Aham. né? Que ela não tenho nenhuma crise com isso, de não ser reconhecido. Eu acho ótimo, inclusive, quando eu não sou reconhecido pelo Big Brother. Aham. Enfim, mas na verdade eu cheguei ao programa por acaso, essa é a verdade. Eu me inscrevi no programa a partir de uma curiosidade acadêmica minha, né? Não era um sonho. Não era um sonho. Não era um cara. sonho. De jeito nenhum. Longe de mim, tava longe de mim o sonho de ser Aham. Big Brother. Aham. Não tenho nenhum sonho nesse sentido. Eu me inscrevi no programa por uma curiosidade acadêmica. Aham. Eu queria. Era uma curiosidade de estudar o programa, o Big Brother, como um fenômeno de audiência. E aí envolve uma questão que eu nem sei se cabe a gente falar aqui, que é uma questão sobre cultura de massa e cultura erudita ou cultura de elite, né? Quer dizer, essas categorias eu queria muito estudar a partir dessa chave o programa, entender como é que as pessoas fabricam uma narrativa de si. Porque o que passa pra gente é uma narrativa já que é, São muitas que é contada narrativas. pra nós, porque São você muitas fala 24 narrativas. horas lá dentro, né? Eles vão montando uma história pra gente assistir aqui, né? Então, são muitas narrativas. Isso me interessava, como é que essas narrativas se cruzavam. Uma narrativa construída pelos editores, uma narrativa construída pela imprensa que cobre o programa e uma narrativa construída pela própria pessoa a partir dos indícios que ela tem, porque ela não tem muitos indícios para construir uma narrativa de si. A não ser você mesmo, que foi o que eu fui, que foi o que eu fiz. Então a pessoa não vai pensando e traçando um plano, vou fazer isso. É muito dinâmico ali, né? Vai mudando. Bom, eu não sei se alguém vai pensando nisso ou não. Eu vou dizer que eu não fui pensando nisso. Eu fui pensando... Minha curiosidade era, eu quero enxergar o programa por dentro. Eu quero fazer uma etnografia, ver como é que funciona por dentro o programa. E claro, eu era uma pessoa consciente de onde eu estava. Não era um idiota. Era um professor universitário, né? exato. E, além do mais, um professor da área de comunicação. A comunicação me interessava. Me interessava saber
Então, portanto, entender essa dinâmica do programa e, ao mesmo tempo, eu tinha consciência de onde eu estava. Mas consciência de onde eu estava não para fingir ser uma pessoa que eu não era, porque isso eu jamais fiz na minha vida. Aliás, tá claríssimo aí no discurso do Pedro Bial, entre o que o Pedro Bial diz há 20 anos para o que eu sou hoje, há uma completa coerência entre o que eu era e o que eu sou. Então, isso significa que eu não minto e não finjo, eu sei quem eu sou. Bom, mas tirando isso, respondendo a pergunta que você me faz, eu sou dessa cidade chamada Lagoinhas, que é uma cidade do interior da Bahia, já final do recôncavo baiano, assim, a região chamada Agreste. E eu sou de um bairro, uma periferia pobre chamada Baixa da Candeia, né? Baixa da Candeia. Baixa da Candeia, exatamente. Aliás, tem um cartaz ali que diz, você é o orgulho da Baixa da Candeia. E a Baixa da Candeia é meu orgulho, porque... Embora uma periferia pobre, muito pobre, ainda com aspectos rurais, assim, uma periferia com aspectos rurais, apesar da pobreza, a minha infância teve muitos aspectos felizes, assim, né? Na minha infância. E eu eu vi essa transição de um mundo rural em que minha mãe lavava no rio, por exemplo. Minha mãe era uma lavadeira de ganho, lavava roupa para... No rio ainda, nem era... No rio ainda, não era Nossa. água, não era em casa, era no rio. Então eu vejo essa transformação sair desse mundo absolutamente rural e... Meio que precário, assim, precário, né? a luz elétrica chega na minha casa bem tarde. Uma parte da minha vida foi... A gente tinha luz de candeeiro, por exemplo, a gente não tinha banheiro em casa. Ou seja, eu venho dessa... Uma infância bem rústica, né? Bem rústica e pobre, né? Você Uma viu o pobreza. progresso chegando. E o Bial fala muito sobre educação, educação, educação. Você teve acesso à educação logo, mesmo nessa situação, logo a princípio da sua O acesso infância? à educação que eu tive foi o acesso à educação pública, né? Eu só viria a ter acesso a uma educação de maior qualidade quando eu participei de um vestibular, né, na verdade, um processo seletivo para uma escola para o Colégio Técnico da Fundação José Carvalho, que fica numa cidade chamada Pojuca, uma cidade entre Salvador e a minha cidade natal. E esse colégio era um colégio para alunos superdotados, quer dizer, essa terminologia não se usa hoje mais, né? Hoje se usa alunos com altas habilidades ou com habilidades especiais. Então, eu era uma criança com essas qualidades. com essas qualidades, né, considerada superdotada. Você tem super memória? Tenho super memória. Aprendo com facilidade sozinho. E foi isso que a fundação me deu, digamos assim, as condições de eu desenvolver, me permitiu desenvolver essas habilidades. E eu me formei, então, em informática. Na verdade, na época se chamava processamento de dados. Processamento de dados não se chamava TI. Ciência da computação, né? Ciência da computação ou TI, por exemplo. TI, Tecnologias da informação. Era processamento de dados e eu me formei, então, em programação. Eu sou programador de computador. Né? Interessante. Tenho essa formação de programação. Programei nas linguagens, a gente chama de linguagens mais baixas, linguagens de máquina. COBOL, Pascal, linguagem C, DBase, Basic. E depois, a última linguagem que eu programei foi Clipper for Windows, que era a linguagem mais avançada. Depois daí, eu saí dessa escola já com emprego, fui morar em Salvador, uma cidade que eu não tinha parente, né? Então eu fui morar em Salvador, eu já saí da fundação com um emprego para trabalhar no CPD, o Centro de Processamento de Dados do Hospital Português. E eu tô um pouco me repetindo, para quem já ouviu essa história, eu tô me repetindo aqui porque eu já contei essa história muitas vezes. Essa história está num livro que eu escrevi e publiquei em 2019 chamado O Que Será? Pela editora Objetiva. Mas resumindo, eu fui para Salvador e com emprego já numa cidade que eu não conhecia. Fui morar numa periferia de Salvador chamada Beiru, que depois passou a se chamar Tancredo Neves, periferia muito negra. Salvador é uma cidade negra, cidade digamos assim, uma cidade com a maior quantidade de pretos. Acho que no Brasil é lá? No Brasil e fora da África subsaariana. Ou seja, fora da África subsaariana, a cidade com a maior quantidade de pessoas pretas é Salvador, né? Majoritariamente negra, e incluindo os pardos. Né? Nós somos maioria no Brasil, dizemos que os pretos somos maiorias no Brasil porque... Os negros somos maiorias no Brasil porque incluímos aí os nos pardos, negros, né? os pardos. E os pardos. E eu sou pardo, eu sou uma pessoa de um casamento interracial, sou fruto de um casamento interracial,
e sou um negro de pele clara, digamos assim. Não sou preto, sou negro. E um negro de pele clara, portanto, eu tenho alguma passabilidade, digamos assim, nesse país racista. Então, eu estou fazendo esse comentário porque muitas das histórias do livros, muitos dos meus contos, eu sou um escritor de ficção, mas eu escrevo não ficção. Então, muitos dos meus contos que estão no meu primeiro livro, Aflitos, e que eu retomo uma parte desses contos, escrevo novos contos no meu livro mais recente, chamado O Anonimato dos Afetos Escondidos. Inclusive tá até aqui, né? Exato, você mostra aí para eles. Ou seja, Tá aqui, ó. muitos dos contos que estão nesse livro e estavam em Aflitos são contos que nascem dessa minha experiência com a cidade de Salvador. Uma cidade para a qual eu cheguei com 19 anos. E Sozinho, né? Longe sozinho, da para morar família, numa tudo. periferia e portanto, eu conheci uma outra cidade. E depois eu me formei em jornalismo, depois desse tempo, de um tempo trabalhando como programador, eu fiz o vestibular para a Universidade Federal da Bahia, para comunicação social, com habilitação em jornalismo. E antes mesmo de me formar, eu comecei a trabalhar como um repórter. Primeiro da Tribuna da Bahia, depois do Correio da Bahia. Eram 3 grandes jornais que existem ainda na Bahia. A Tribuna da Bahia, o Correio da Bahia, que é um jornal mais à direita, e o Jornal à Tarde, que era o maior jornal, um jornal mais de centro. Eu trabalhei na Tribuna, que era um jornal de esquerda, e trabalhei no Correio da Bahia, que era um jornal de direita. E tive, portanto, uma vasta experiência como repórter. Repórter, não só repórter de cidade, a gente chama repórter de cidade, aquele repórter que vai Na rua, na rua buscar a reportagem lá, né? Buscar a pauta lá e vai... cobrir buraco de rua, cobrir acidentes de trânsito, cobrir acidentes climáticos. Crime também, você cobriu alguma Não, coisa assim? Nessa área não, né? A minha estreia, digamos assim, a minha primeira matéria foi uma matéria sobre crime. Foi uma matéria para Sério? página de polícia, foi o assassinato de um camelô por um segurança do shopping Guatemi. Então foi a primeira matéria, mas eu não era o tipo de coisa que eu queria fazer. Eu não queria trabalhar nas páginas de polícia, como repórter de polícia. Eu queria trabalhar como repórter de cidade e depois eu me tornei repórter especial, repórter investigativo e ganhei prêmios ao longo dessa carreira, prêmios da Associação Baiana de Imprensa, ganhei menção honrosa no prêmio Ayrton Senna de jornalismo, ou seja, um jornalista premiado. Então, tudo a isso, gente tá com vencedor aqui, ó. tudo isso antes do Big Brother, né? Então, aí, só para resumir a tua pergunta, eu acho que de certa forma eu já resumi um pouco da minha história até aqui. Não, sim, resumiu bastante, né? Eu queria, antes de adentrar mais, que no Big Brother você acaba jogando pro mundo a sua orientação sexual, né? Pra sua família, que você vem de família humilde, foi fácil essa aceitação na sua família, no seu lar? Como é que foi isso aí? Olha, nunca é fácil, né? Porque a gente vive numa sociedade homofóbica, de reafirmação da heterossexualidade e da cisgeneridade. Eu não sei se as pessoas estão habituadas a essas palavras, mas enfim, homossexualidade tem a ver com orientação sexual, cisgeneridade tem a ver com identidade de gênero. São 2 coisas diferentes, né? A orientação sexual tem a ver com a pergunta de quem eu gosto, né? E, portanto, orientação sexual, né? Tem a ver com essa pergunta de quem eu gosto. De quem você gosta. E identidade de gênero tem a ver com a pergunta quem eu sou, certo? São 2 coisas distintas. Então, a gente vive numa sociedade de reafirmação da heterossexualidade e da cisgeneridade como um destino. Então, toda criança que nasce, os pais tendem a achar que ela vai ser heterossexual e que ela vai ser cisgênera, né? Nunca trata... os pais, em geral, de uma maneira em geral, salvo as raras exceções, nunca consideram a possibilidade daquele filho ser homossexual ou uma criança transgênero, ou uma pessoa transgênera. Mas isso é cultural, já é cultural, né? Isso é cultural. Então, assim, a gente vive numa cultura de reafirmação da heterossexualidade como um destino e como uma coisa boa. E, portanto, a homossexualidade torna-se um desvio e algo ruim. A mesma coisa acontece com a cisgeneridade. Uma pessoa cisgênero, uma pessoa que está de acordo, em que, digamos assim, a sua performance de gênero está de acordo com o órgão genital que ele tem, né? Que ele tem. E essa convenção aí, essa é uma convenção cultural, né? Essa performance de gênero, ela é uma performance, é um código cultural. Então,
quando a nossa sociedade trata tanto a heterossexualidade quanto a cisgeneridade como algo bom, ético, justo, como um destino. Portanto, tudo que não é isso é desvio. E logo, para responder a sua pergunta, as famílias tendem a não aceitar de cara, e não foi diferente com minha família. Minha mãe, no primeiro momento, teve a crise que todas as mães têm, que é aquela crise de achar, primeiro, que o filho não vai dar netos, que é a primeira coisa, a ideia de que... Perpetuidade ali da família, né? De achar que a família não vai continuar, vai acabar porque você é gay, o que é curioso, porque... tem pessoas heterossexuais que são estéreis. Também não vai ter filhos. Que não podem ter filhos. Há mulheres que também têm não câncer, tem, e tiveram câncer de ovário. Precisa retirar o útero, às vezes. Precisam tirar o útero e o ovário e não podem ter filho. E, portanto, essas mulheres não deixam de ser hétero, né? Mas mesmo assim, o primeiro fantasma que assombra é esse, sabe? É o da família, né? Tipo é você revelar pra família não, quem você... é a ideia de que alguém não vai continuar, não vai você não vai continuar a família. Então, com minha mãe não foi muito diferente. Mas eu também sou muito hábil em convencer. Eu fui muito hábil em convencê-la, dizer-la. Você chegou abertamente e conversou com ela? Sim, com ela e com meus irmãos. Você conversou. E disse pra eles que eu era gay. E que nada mudaria. Você lembra a idade que você... 16 anos. Com 16 anos, 16 você teve essa coragem, né? Sim, claro. Até porque todo mundo sabia. Todo mundo sempre sabe. As pessoas só são hipócritas e fingidas. Mãe é sempre a primeira a saber e a última a acreditar. Pai é sempre a primeira a saber e o último a acreditar. Mas eles ficam fingindo para eles mesmos. E com isso, eles ficam perpetrando um sofrimento no filho. Porque a gente aprende a mentir. A gente começa a mentir para eles, começa a mentir para nós mesmos. A gente começa a não levar os colegas que a gente gosta em casa. A gente começa a esconder as coisas. A gente vira uma pessoa ruim por causa desse tipo de repressão. Entendeu? E se a pessoa pertencer a uma igreja, pior ainda. Porque aí a igreja reafirma esses valores, que são valores superados, eu diria assim, né? Numa teologia equivocada, porque você pegar um livro escrito, um livro complexo, cujo processo de escrita se deu numa complexidade da passagem da oralidade para a forma escrita, um livro com múltiplos autores, um livro escrito em línguas diferentes, um livro... Épocas diferentes, para públicos diferentes. Para públicos diferentes, você pegar esse livro... Culturas diferentes, né? E tratar esse livro, trazer esse livro para a contemporaneidade, tratá-lo como um código de ética e um código sanitário para os dias de hoje, é uma sacanagem com as crianças, com os adolescentes. E há um detalhe aqui, fazendo um parênteses aqui, que eu sou teólogo também. Então, se você não usa a hermenêutica correta para interpretar o texto bíblico, você vai chegar a uma conclusão totalmente equivocada do que o texto está querendo dizer, né? Exatamente. Então ainda tem isso também. Então rola muito isso, uma interpretação equivocada do que o texto quer dizer nas igrejas, mas um moralismo que não se revisa e uma hipocrisia generalizada. Mas, em geral, os pais sempre sabem. Os pais sempre notam quando o seu filho é diferente. E aí eles começam a exercer uma violência explícita contra o filho. Talvez uma autonegação de si mesmo, né? Fala, não acredito que meu filho é isso, talvez. Uma frustração gera uma frustração. Imposta pela própria sociedade mesmo, né? Imposta pela sociedade, a falta de coragem desses pais de encarar essa sociedade e dizer, meu filho é gay mesmo. E não deixa de ser filho, porque é meu filho, eu amo. Eu amo, e ponto final, e é isso mesmo, a vida é assim, ele não vai ser o primeiro, nem vai ser o último. Nem vai ser o último. No mundo sempre existiram pessoas homossexuais, inclusive a própria Bíblia trata da homossexualidade, a relação de Davi e Jonatas é uma relação claramente homoafetiva. Eu não sei se você sabe, mas há uma possibilidade que o grande autor do Novo Testamento também fosse gay, né? Que é Paulo. Entendeu? Então, assim, ainda tem isso. Paulo há uma possibilidade aí, há uma né? possibilidade de Só que muitos teólogos não falam isso para a igreja porque choca, né? Não, os teólogos não falam isso e as pessoas não falam isso. E não falam porque pode... Primeiro tem um desconhecimento, né? Segundo, primeiro de tudo, desconhecimento. As pessoas não conhecem o livro que elas leem. Se é que elas leem. Elas não leem, na verdade. E quando encontram uma verdade, choca aquela realidade cultural da época que você está vivendo, né? E quando alguém diz a verdade sobre o livro que você está lendo,
a tendência é rejeitar você. Eu não queria nem entrar nesse debate teológico aqui para o seu público, Não, mas aqui é à vontade, aqui é Liberchat, aqui pode falar à vontade que... porque eu não quero chocar ninguém. Não, nem mas a quero- ideia é trazer Mas eu um quero choque que- cultural para as pessoas entenderem que a realidade é eu essa, quero que né? as pessoas entendam Exatamente. isso, que a homossexualidade sempre existiu em diferentes culturas. A homossexualidade ela é observada em mais de 300 espécies animais, mas a única espécie animal que desenvolveu algo chamado homofobia foi a nossa. Né? Ou seja, Infelizmente. né? as outras espécies praticam homossexualidade sem que exista algo chamado homofobia, mas a nossa criou homofobia e a homofobia está ligada. A homofobia está ligada a essa cultura judaico-cristã, está ligada também a um certo patriarcado que havia na cultura helenística, na cultura da Grécia Antiga, a cultura greco-romana antiga, ela também era patriarcal, ela também estava fundamentada num certo desprezo da mulher. Tanto que a nossa forma de pensar é grega, né? Até hoje, né? A nossa forma de pensar é judaico-cristã e grega. São as É duas porque teve uma junção as ali duas depois. forças É. culturais que conformam o que a gente chama de cérebro ocidente. O cérebro ocidental, a maneira de pensar, os modos de vida ocidental, eles são construídos, engendrados por essas duas forças político-culturais, por esses dispositivos, pelos dispositivos dessas duas culturas, a cultura judaico-cristã e a cultura greco-romana. E essas duas culturas se encontram quando o Império Romano abraça o cristianismo como religião oficial do Império. Então essas duas forças se encontram aí e portanto, vem há milênios... Sendo reproduzido automaticamente, né? vem É há quase que automático, né? Porque... eu diria que vem, vou dizer da melhor maneira possível, de uma maneira didática, como professor que sou, essas duas forças culturais vêm há milênios reproduzindo as estruturas do pensamento. Né? Ainda que dentro dessa mesma cultura a gente tenha feito avanços, a gente tenha feito debates culturais e enfrentamentos culturais importantes. Ela vem ditando a forma das pessoas pensarem e agirem, né? Mas ao mesmo tempo, dentro dela que a gente age para E modificá-la. reage também, né? E reage E para reage. modificá-la. Aham. Né? Quer dizer, ou seja, é a partir da língua que eu aprendi, né, que eu atuo para modificar essa cultura que eu recebi e na qual eu atuo. Não sei se vai ficar um papo muito louco aqui. Não, mas é pra ficar louco mesmo. Aqui é porque pra tem o pessoal pensar mesmo. Tem um né? rebaixamento cultural tão grande nas mídias sociais que quando a gente entra num debate Não, mas a profundo ideia como aqui esse, é essa mesmo. Ótimo. Então, essas duas forças culturais conformam o que a gente chama de cérebro ocidente, a maneira como o ocidente pensa, a maneira como o ocidente age, mas é exatamente dentro dessas duas culturas que a gente atua para transformá-las no sentido de que elas se tornem mais inclusivas, mais tolerantes, né? Mais justas e boas. Então, toda a luta contra o patriarcado, que o feminismo trava contra o patriarcado, é uma luta para a inclusão da mulher, para o respeito da mulher, para garantir à mulher o direito sobre o seu corpo, para garantir à mulher um lugar que não seja subalterno, porque historicamente e milenarmente essas duas culturas colocaram a mulher num lugar subalterno. Mais uma vez, vou fazer uma observação aqui. A Bíblia foi escrito, é um livro praticamente patriarcal. Mas na Bíblia, na própria narrativa do Gênesis, quando fala que Deus criou homem e mulher e criou a sua imagem e a sua semelhança, há um erro tremendo de interpretação. Primeiro que o chamado Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E quando Em aramaico. Hebraico e aramaico, o livro profético ali, Daniel. Hebraico e aramaico, exatamente. Quando você vai lá pro texto, você vai ver que o fato do homem, o sexo masculino, o sexo feminino, se tornarem, segundo a narrativa bíblica, a imagem e semelhança de Deus, não está na questão física. No primeiro momento, está na questão de domínio. Olha o que eu vou dizer aqui. Talvez, não sei se já tinha sacado isso aqui. Então, o homem, o sexo masculino, se torna a imagem e semelhança de Deus na questão do domínio da terra. E a mulher se torna a imagem e semelhança de Deus no domínio do homem. Tá entendendo? Então ela não foi criada abaixo do homem para depois se igualar. Ela foi criada no mesmo nível. Sim. Entendeu? Entendi. Então parece que... Por isso que eu falo que há muito erro de interpretação do texto. Há um erro de interpretação. Porque dá a impressão que a mulher é lá para baixo, é discriminada o tempo inteiro e não é bem assim. Bom, mas aí Né? essa mesma narrativa coloca na mulher a responsabilidade Sim, por eu ter concordo. desobedecido. Sim. E, portanto, é. toda a culpa é colocada nela. colocada nela e ela vai acusar Exato. depois, exatamente, E a aí, narrativa da queda. essa literatura literatura alegórica, porque
o Gênesis é uma alegoria Uhum. literária sobre a criação do mundo. Diferentes culturas no mundo têm outras alegorias Uhum. para tratar da criação do mundo. Eu não preciso nem ir longe. Aqui dentro do Brasil, do território brasileiro, os Yanomami, o povo sei. Yanomami, não partilha dessa mesma alegoria de criação do mundo. O mundo, para os Yanomami, não foi criado dessa maneira como está no Gênesis. narrativa, né? Exatamente. Os chineses, os budistas, os shintoístas, os hinduístas, não acreditam nessa narrativa. A narrativa que eles usam de criação do mundo é outra. Uhum. Então, portanto, essa narrativa de criação do mundo que está na Bíblia, o Gênesis, por exemplo, é a narrativa que conforma esse lugar subalterno da mulher, que coloca e que tem construído milenarmente o ódio contra as mulheres no Ocidente. Esse ódio que vai sendo reproduzido a cada nova geração, que vai sendo transmitido pela língua. À medida que uma criança aprende a falar, ela aprende a língua e ela apreende a língua, ela aprende e apreende a língua, ela aprende os preconceitos que estão nessa língua, os valores que essa língua carrega, ela reproduz isso. Então, o papel do conhecimento, o papel das artes, o papel da ciência é justamente travar uma batalha contra esses preconceitos, contra essas falsas certezas, contra esses valores que são transmitidos culturalmente de geração a geração, de modo a que a gente fique melhor a cada nova geração. Com certeza. Né? Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo, que a gente vai ficando melhor a cada nova Parece geração. que não tá dando muito certo, que parece que um grupo de pessoas, né? Parece. Parece. Mas a tá gente não dando pode muito certo. desistir, não pode desistir. Não pode não, Wilson. Sabe por quê a gente não pode desistir? Porque se você olhar pelo espelho retrovisor, a Bíblia serviu de justificativa para a escravidão, né? Para a escravidão, não só para a escravidão antiga, mas para a escravidão que se dá na modernidade, e que a escravidão de pessoas, de povos da África subsaariana, para mover a economia colonialista da Europa. A própria reforma vai dar base pro capitalismo, né? Com Martin Sim, Lutero. mas Tem um livro lá, a Ética do... né? a ética do capitalismo. O capitalismo a é a reforma protestante, né? Você já trouxe aí já um outro assunto. Mas eu quero, pra gente não viajar tanto, eu quero dizer o seguinte: pelo espelho retrovisor, você vai ver que a Bíblia foi usada para justificar que um povo escravizasse outro e que os povos parasitassem outros através da colonização. Então, a empresa colonial europeia, na chamada hoje América Latina, nas Américas de uma maneira geral, e na África, foi uma empresa horrorosa que perpetrou coisas horríveis contra os povos escravizados, além da própria escravidão, vinha junto outras violências. E a Bíblia serviu de justificativa. E, entretanto, a gente hoje olha pelo espelho retrovisor e vê com horror a escravidão. Então, isso significa que a gente, por mais que pareça que não, a gente está avançando. Aí eu concordo com você que você está falando, mas eu ainda bato na tecla que erro de interpretação do texto. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Entendo, claro. Porque ela serve de justificativa. Nisso eu concordo plenamente com você. Mas será que ela tá dizendo isso mesmo ou o cara que tá lendo não sabe interpretar o texto e usa como eu acho que um amuleto ali para poder justificar as suas ações em nome daquele livro ali? Talvez seja essa segunda, entendeu? Talvez seja essa segunda questão. Eu tô falando como teólogo, com Sim. um estudante assim da teologia, E como entendeu? teólogo eu te ouço, e eu fico feliz. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Entendo completamente. E como teólogo eu te ouço e fico feliz de haver teólogos que se fazem essa pergunta. Será que a Bíblia justifica mesmo? Ou a pessoa está fazendo uma leitura conveniente? Conveniente para aquele momento que ele está vivendo, para aquilo que ele quer pregar e impor nos seus subordinados. Bom, a gente tem visto isso com muitos pastores neopentecostais fazendo uma leitura conveniente, conveniente a ele, ao bolso dele, conveniente à empresa dele, né? Vão fazer uma leitura da Bíblia conveniente para si, para o seu enriquecimento, e manipulando pessoas aí incautas, pessoas ingênuas, pessoas desesperadas, né? De uma maneira simplória, eu sempre digo o seguinte, que o falso profeta que a Bíblia trata, né?
para o povo tomar cuidado com os falsos profetas, eu falo que é uma questão gramatical. Sim. Ele não está interessado no bem da pessoa, no bem espiritual da pessoa, mas nos bens da pessoa. Ele está interessado Entendeu? nos bens materiais. Nos bens materiais, Não no exatamente. enriquecimento espiritual. Espiritual, no crescimento Não. intelectual da pessoa, Claro. na mudança de Não pensamento contra o preconceito, Não. contra essas coisas. Não, ele Não está preocupado está. no primeiro momento nos bens materiais da pessoa. E eu vou dizer até mais, assim, a imitação de Cristo, para lembrar aqui o texto de Santo Agostinho, um dos teólogos cristãos, né, um dos filósofos e teólogos cristãos mais interessantes, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que são filósofos que eu li e conheço bem, né, a própria imitação de Cristo, a partir dos 4 evangelhos canônicos, né, o que sobreviveu, digamos assim, como narrativa mais ou menos próximas umas das outras, o evangelho de Lucas, Marcos, João e Mateus, mesmo essa imitação que deveria ser esperada, não acontece. Não acontece. Não acontece. Então a gente tem hoje pastores atuando muito a partir do Antigo Testamento e esquecendo completamente os evangelhos. É porque a régua que o Cristo colocou agora é maior, né? Claro, Cristo exigiu uma ética. Cristo exigiu uma ética revolucionária. E eu vou dizer pra você que é mais fácil você viver sobre o jugo, sobre regras, Claro. do que sobre a liberdade. Claro. Por, Né? por isso que esses neopentecostais vão para o Antigo Testamento. E, embora se digam cristãos, eles se dizem cristãos, mas eles usam o Antigo Testamento. E Cristo disse, uma vez que que Jesus é reconhecido como Cristo, e ele, portanto, é o Filho do homem, ele estabelece as novas leis, as novas bases. E a lei que ele traz é uma lei revolucionária. A ética que Jesus inaugura é uma ética revolucionária em relação à ética dos seus antepassados, dos seus antepassados judeus, porque Jesus era judeu. Então, e toda a ética que ele elabora é uma ética a partir e em diálogo com a ética dos seus antepassados judeus. Né? Mas você viu que ele não foi aceito. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ok. Porque a mensagem que ele trazia era de confronto. Então, mas era uma mensagem de confronto, mas era uma mensagem poderosa. Verdadeira, Uma- que e uma- perdura até hoje, se você viver esses Primeiro, princípios. a verdade, É. né? A verdade. Jesus era a favor da verdade, da justiça e do amor. E do amor. Isso é revolucionário. E isso, se você é a favor da verdade, da justiça e do amor, nos dias de hoje, você não pode estar do lado da extrema-direita, por exemplo. E eu quero entrar nesse detalhe aqui, porque Sim. depois que você sai do Big Brother, você ganhou uma ascensão mundial, Sim. certo? E você vai mais ativamente para a política, e você se torna um deputado federal, né? Sim. É isso, né? Isso. E aí, como é que foi encarar com os seus ideais que você já tinha, essa cúpula que até hoje persiste nisso aí? Olha, cara, não foi fácil porque talvez esteja escrito no meu destino. É difícil falar dessas coisas. Eu sempre fui uma criança que talvez pela condição em que eu vivia de pobreza, talvez por ser uma criança gay e, portanto, ter experimentado a homofobia muito cedo na minha vida. Você foi rejeitado pelo seu pai ou sua mãe depois que você revelou? Você Não, falou esse detalhe? não, Não, ao contrário. eles sempre apoiaram você? Não, depois que eu contei, sempre me apoiaram e antes eles exerciam contra mim a violência que toda família exerce contra a criança gay, a criança lésbica ou a criança trans, que é essa violência silenciosa de você não dizer, de você não admitir, Não de tocar no assunto. não tocar no assunto, de você obrigar a criança a mentir, de você obrigar a criança a esconder. Não quero voltar a esse tema porque você me fez uma outra pergunta que eu então acho que é vamos seguir em frente, importante é só pra... responder, pra gente também não se perder muito. Eu sempre fui uma pessoa que, por causa dessas condições, a condição da pobreza, a condição de uma criança gay, sempre busquei a justiça, sempre busquei a verdade. E isso norteou minha vida. Essa ética norteia a minha vida como professor, como ativista. A gente não consegue ficar muito calado, né? A gente tem que falar, tentar mudar, fazer alguma coisa. Eu sou A gente um não consegue ativista. desistir, né? E mais que isso, eu vou dizer uma coisa que difere, que nos difere. A minha comunidade, ela foi, pelo menos aqui no Ocidente, a minha comunidade, a nossa comunidade LGBTQIA+, ela foi afetada por uma pandemia horrorosa, que foi a pandemia de AIDS. E atribuía-se aos gays homossexuais o problema, né? O problema então, pra você ver, os mesmos... Estigmatizou, né? Os mesmos canalhas que hoje defendem cura gay, os mesmos canalhas que hoje mentem descaradamente, são capazes de mentir e inventar que existia um kit gay, por exemplo. Os mesmos canalhas que falam em ideologia de gênero foram os canalhas que nos anos 80
puseram a culpa da AIDS na comunidade LGBTQIA+, e se recusaram a buscar um tratamento para essa enfermidade, deixando que ela virasse uma epidemia entre nós e nos matasse. E virou justamente por causa disso, porque eles colocaram só num grupo de pessoas como se eles fossem os culpados. Né? Virou exatamente isso. Por Eles causa criaram disso, é. uma categoria chamada grupo de risco, Aham. que fez com que a epidemia se espalhasse para outras pessoas e não só para as pessoas LGBTs. Óbvio, todo negacionismo resulta nisso. Quando se houve o negacionismo da Covid-19, a Covid explodiu, né? E matou tanta gente justamente porque havia negacionistas. E havia negacionistas na pandemia de AIDS. A pandemia de AIDS me obrigou a ser ativista, porque nós precisávamos fazer alguma coisa contra o que estava acontecendo. Então, eu me tornei um ativista muito cedo na minha vida. E a política, depois do Big Brother, da experiência do Big Porque Brother... você ganhou ascensão ali, né? Com É, aquela depois audiência fantástica ali que você acabou de revelar. Depois da experiência do Big Brother, que foi uma experiência também política, porque ela foi política, o fato de eu ter dito dentro do programa que era gay... Porque foi um boom, né? Ali, você Virou- assume pro Brasil e pro mundo inteiro ali. Exato. Você levanta aquela bandeira. Virou a um bandeira, né? debate pro país, né? Tanto que o texto do Pedro aí, Ele vai esse texto que falar você sobre exibiu, isso, ele fala sobre isso. Sua presença faz o país encarar seus preconceitos. Então, eu já era ativista. Lembre que eu disse para você, quando eu entrei no programa, eu coordenava um núcleo de mídia e cidadania, ou seja, a formação de documentaristas para afirmação da cidadania. Eu tinha deixado pronto uma pós-graduação em jornalismo e direitos humanos quando eu entrei no Big Brother. Estava pronta essa pós-graduação, coordenada por mim, Nossa, elaborada parabéns, por hein? mim, exatamente, jornalismo e direitos humanos. Ou seja, a política institucional era o caminho mais que natural. Você vai sendo... E foi isso que aconteceu. Não era meu interesse no primeiro momento, mas Aloysio Mercadante, Heloísa Helena foram duas pessoas que me incentivaram a me filiar ao PSOL, PSOL, né? e me candidatar. Então, eu me candidato em 2010, 5 anos depois de eu ter participado do Big Brother, eu me candidato e sou eleito por um milagre. Aqueles milagres, assim, que só podem ser explicados realmente como... Qual foi a maior emoção? Ganhar o Big Brother ou ser Foi me eleito? tornar deputado federal. Deputado federal, né? Muito mais. Foi Que ali muito você tinha mais poder agora pra tentar Sim, sim. impor as suas ideias ali. Foi muito mais. Quando saiu o resultado da eleição, que eu fui eleito sem grana, sem tempo de televisão, sem tempo de rádio, eu fui eleito, fui Nossa. o segundo mais votado do PSOL depois de Chico Alencar, que era a estrela do partido, vencendo todos os preconceitos contra mim, preconceitos por eu ter participado do Big Brother, porque ainda tem isso. Ainda tem isso, né? Aí eu vivi uma emoção que foi muito grande, assim. Quando eu tirei a foto ao lado de Chico, ao lado de Chico Alencar, era eu, Chico Alencar, e qual era a outra pessoa? Acho que era o Marcelo Freixo. A gente tirou uma foto na frente da LERJ, da Assembleia Legislativa, ali eu realizei algo assim, eu pensei, nossa, eu tô aqui Tô no cumprindo... auge, né? Não é no auge, não é essa a ideia. Não era essa a ideia? Nunca essa ideia. Eu tô cumprindo um destino. Me veio essa ideia na cabeça, de que eu tava cumprindo um destino. Eu tinha saído de um lugar para um outro lugar em que eu podia efetivamente fazer algo de concreto pelas pessoas. Veio também, então, uma certa responsabilidade, uma sensação, um responsabilidade. dever de missão? Você falou, tô aqui nesse local pra cumprir a missão que eu... Sim. Veio esse desejo também? Veio esse dever Veio? de missão, sem querer ser aqui messiânico. Não, eu sei, mas... Missionário, que eu detesto isso, eu detesto esse messianismo. Mas eu já tinha esse dever. Porque Na veia, né? a minha participação no Big Brother implicou também uma responsabilidade. Né? Existe uma coisa chamada representatividade, que ficou clara para mim na minha relação já com o Big Brother Brasil. Ter me elegido deputado federal só ampliou essa responsabilidade. E ampliou essa responsabilidade para outras questões, como a transparência, a honestidade, porque eu sou uma pessoa honesta, né? Eu sou honesto intelectual e materialmente. Então, a honestidade, a transparência, o republicanismo, entender o que é a coisa pública, né? República, a coisa pública. O que não é seu, o que é do povo. Eu estou aqui como um representante do povo para fiscalizar a aplicação dos recursos do povo e para propor leis que beneficiem o povo, ou a maioria desse povo. Então, esse senso de responsabilidade ele só se ampliou com essa vitória. Você tem essa visão, mas você foi para uma cúpula ali que pensa totalmente contrário que você. Sim, aí foi horrível lidar, porque
digamos, eu também no Big Brother... Já foi difícil, né? Foi difícil, porque eu lidei com homofóbicos, com Aham. pessoas que, como disse o próprio Pedro, se assustaram com a minha inteligência. Esse susto também aconteceu dentro da Câmara dos Deputados, né? Ou Aham. seja, primeiro porque eles acharam que eu ficaria dentro do estereótipo Da do bolha, gay, assim? do gay estereotipado. Não da Aham. bolha, mas do gay estereotipado. Porque antes de mim, o gay que passou pela casa foi Clodovil. Uhum, Clodovil Hernandes, Aham. que era um gay estereotipado e que era um gay de direita. Aliás, com falas horríveis contra as mulheres. E não tenho nada contra o Clodovil, que foi uma pessoa em vida muito simpática a mim e com quem eu tive uma boa relação. Mas a verdade é que ele era um cara de direita. Interessante isso, né? Porque Ele era um gay de direita conservador, tinha homofobia internalizada. ele mesmo não se aceitava? não se aceitava, ele era misógino. Aham. Então, assim, Eu ia perguntar isso agora, vem em mente. ele Se era misógino. Se ele era também misógino. Misógino, completamente misógino. Embora trabalhasse com as mulheres e para as mulheres, né, como costureiro, digamos assim, como designer de moda. Então, eles esperavam que eu ficasse dentro desse estereótipo, e eu não fiquei, e eu não fico, e não vou ficar nunca dentro de estereótipos. Eles se assustaram com o fato de que eu não entrei lá para brincar, eu entrei lá para transformar. Então, logo depois da minha eleição, o Supremo Tribunal vota o reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas como... o Supremo vota o reconhecimento das uniões homoafetivas como uniões estáveis, né? E, portanto, passíveis de ser transformadas em casamento. E aí eu começo uma luta clara pelo casamento civil igualitário. Então eles viram que eu não dava para brincadeira. Eu trouxe o Pedro Zerolo, da Espanha, que foi o cara que conseguiu com que a Espanha aprovasse o matrimônio igualitário. Eu trago ele para uma audiência pública na Câmara dos Deputados. E quando eles me viram ao lado de Pedro Zerolo, que era um cara importantíssimo no mundo, e ao lado das pessoas que conseguiram a aprovação do matrimônio igualitário na Argentina, que tinha aprovado o matrimônio igualitário um ano antes, eles viram que eu não estava ali para brincadeira. Então, eles se assustaram com isso, com a minha inteligência, eles se assustaram com minha honestidade, eles se assustaram com o modelo de governança que eu propus. Eu propus um mandato que tinha um conselho social, né? Esse mandato era acompanhado por um conselho social que discutia comigo não só os projetos de leis que eram apresentados, mas a aplicação das emendas parlamentares, dos recursos. Que hoje tá aí. Hoje Virou tá aí, que virou, né? Virou que virou. Hoje está transformado em emenda PIX. Ou Emenda seja, PIX, exatamente. Para você não ter o controle não tem de nada, controle, não sabe para onde vai. não tem transparência. O que vai e volta pro próprio deputado. Exatamente. Então, esses caras, a partir de então, e principalmente a partir de 2016, começam uma campanha contra mim, horrível, uma campanha de difamação, de dilapidação da minha fama e de me transformar no inimigo público com mentiras. Porque era a única coisa que eles Era uma tinham. ascensão já da extrema-direita ali? Era a ascensão da extrema-direita. Era ascensão, né? A extrema-direita, ela começa... ela começa o seu backlash, a sua vingança, quando ela vê o resultado das eleições de 2010, em que Dilma é eleita presidenta, então uma mulher é eleita presidenta, e entra o primeiro gay ativista na Câmara dos Deputados. Ali para eles foi um... Aí para eles já era... Tinha cúmulo. passado o Não dava pra cúmulo. ficar mais calado, eles tinham que Exatamente. reagir, né? Aí eles começam um backlash, uma reação, que vai resultar em 2018 na eleição de Bolsonaro. Quer dizer, a extrema-direita... Bolsonaro vira uma espécie de catalisador da extrema-direita, porque ele tinha sobre si o passado da ditadura militar, né? Ele tinha participado da ditadura militar, ele tinha sido contra a abertura política, ele tinha sido contra a Assembleia Ou seja, Constituinte. sempre foi um golpista, né? Nunca Ele deixou sempre de foi ser. um golpista, ele sempre foi um mentiroso, ele planejou explodir bombas em bancas de jornais, em Exatamente, escolas, certo? Foi expulso do exército, Foi fez um expulso do acordo lá exército, para poder receber a aposentadoria sempre foi, e tal. portanto, um terrorista, um sociopata. E esse sociopata, por esse passado, virou uma espécie de condutor. Foi ele que conseguiu plasmar na figura dele todos os ressentimentos da extrema-direita. Você que era da Câmara, você já percebia esse movimento dele lá? Porque ele não era Totalmente. muito conhecido. Totalmente. Em 2013, eu sempre conto essa história que é importante. Em 2013, Maria Cristina Poli, uma jornalista muito respeitada da TV Cultura, fez um programa que contava a história do Brasil a partir da história de personagens políticos. Como Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro, acho que Lula o segundo, e eu fui o terceiro. E a Maria Cristina Poli me faz uma pergunta
ela diz assim, se você tivesse o poder de calar alguém, isso em 2013, tá bom? Que 2013. o Brasil praticamente não conhecia o Bolsonaro. 2013. Né? Se 2013. você tivesse o poder de calar alguém, quem você calaria no Congresso Nacional? Eu falei, Jair Bolsonaro. E ela perguntou por quê? Eu falei, porque ele é um entrave ao crescimento espiritual da humanidade. Nossa, Essa profundo foi a isso aí. frase. Olha só, eu não falei por mim. Eu falei por um futuro que estava diante da Já minha frente, um vislum- porvir, vislumbrava vislumbrando, já, né? exatamente. Eu via que esse cara, eu notava que esse cara seria o condutor, porque ele tinha esse passado. Então, os nostálgicos da ditadura militar, toda essa nostalgia uma nostalgia que falsifica o passado, porque as pessoas elas têm uma nostalgia, elas acham que no tempo da ditadura a coisa era melhor, É. e não era. Não era. E não era, mas elas estão Saudosismo enganadas. aí, né? Um Porque saudosismo. muitos nem sabiam que estavam na ditadura, tem esse detalhe também. Muitos nem sabiam que estavam na ditadura. Nem sabiam que estavam lá. Então tem muito, então ele Tá vivendo aquele ele período. reunia isso, ele reunia a violência contra a comunidade sexodiversa, ele abraçou isso. Ele foi de todos os congressistas, foi o que Levava no peito. não, aquilo ali. decidiu levar isso no peito. Ele já, né? Ele, de uma certa forma, ele entendeu que isso daria mais público para ele. Uhum. A imprensa homofóbica precisava de alguém que vocalizasse. E parte da imprensa até hoje, né? É Segue golpista, igual. extrema-direita também. Você vê Extrema-direita, aí, golpista. E exatamente. precisava de alguém que vocalizasse Uhum. isso. E achou Então, a imprensa para ajudar, né? A imprensa queria alguém que vocalizasse isso e ele, portanto, assume esse papel de vocalizar. A imprensa queria alguém que dissesse os absurdos que ele dizia. Sobretudo no momento em que a gente estava lutando pelo matrimônio civil igualitário. Então, qual era a maneira da imprensa se afirmar, Combater isso, né? combater o casamento civil, se não for Dando voz a uma pessoa, Uma pessoa que pensou o contrário e que não é- tinha escrúpulos de dizer. Porque os outros tinham escrúpulos. Uhum. E ele era Ele já- não tinha escrúpulos de dizer. Uhum. Então eu notei que ele era o catalisador por isso, porque ele, de certa forma, ele falava a uma certa mediocridade, certo? Há um ressentimento dos medíocres. Os medíocres são ressentidos com quem pensa, são ressentidos com quem triunfa. Os medíocres têm um ódio, eles acham que o culpado do fracasso deles eles nunca assumem a responsabilidade pelo seu fracasso, os medíocres. Eles nunca dizem para si mesmos, eu sou medíocre e por isso eu não consegui aquilo que eu queria. Eles culpam o outro. E aí você vê a classe média, por exemplo, os filhos da classe média que não entravam nas faculdades de medicina, nem nas faculdades Começava a de culpar direito, o pobre que tava lá, né? começava a culpar os pobres que venceram, passaram no vestibular por causa das cotas. Começam a criticar as cotas. Exatamente, né? houve uma grande crítica Exato, sobre isso. muito baseada nisso. Então, o Bolsonaro começa a conduzir, como condutor mesmo, no sentido da física, condutor elétrico, ele começa a conduzir os ressentimentos, a ser condutor dos ressentimentos. E isso ficou claro para mim, porque eu sou uma pessoa inteligente, capaz de ler a conjuntura. E por isso eu fui capaz de dizer essa frase. Longe de me comparar com você, que você é um intelectual aí. Não, você pode se comparar assim. Mas é o seguinte, você me deixou muito feliz com a sua colocação, porque quando ele saiu candidato a presidente, eu falei para muitas pessoas que estavam indo nas ideias dele, falei, esse cara não presta, as ideias dele não prestam. Como pessoa, eu não conheço, Sim. né? Mas as ideias dele são horríveis. Ele não é um político novo, ele é deputado há tantos anos e você vai votar nesse cara, né? Estuda um pouquinho sobre ele, mas a Exato. galera não estudou. E muita gente que eu conheci votou nele. Não, muita gente Entendeu? não estudou, votou por esse ressentimento, votou porque ele dizia aquilo, ele era capaz de dizer aquilo que a pessoa tinha vergonha de dizer publicamente. Ele era capaz de ser racista publicamente, de ofender os negros sem o menor problema. Ele era capaz de ofender as mulheres sem problema nenhum. Ele ofendia os gays. Então as pessoas homofóbicas, racistas, misóginas, que não tinham coragem ou tinham vergonha de dizer isso, encontravam nele o alto-falante. Se identificavam. Por isso que muita gente aderiu, então, a essas Muita ideias gente dele, né? aderiu. Porque Aí já estava já estava nelas. nelas, Já só não tava tinha coragem de nelas. dizer, né? Ainda não tinha coragem de dizer. Aliás, Ele desperta, né? totalmente. Aliás, Esse ódio já incutido, né? eu nas escrevi um pessoas. livro chamado Falsolatria, publicado ano passado pela editora Nós Preciso ler esse e livro aí, Edições também. Sesc. Você precisa ler esse livro, chama-se Falsolatria, Edições Sesc São Paulo, editora Nós. Você encontra, ele já está na sua segunda reimpressão. É um ensaio sobre o culto coletivo à falsidade nos tempos das mídias sociais digitais, no tempo das plataformas e de ascensão da extrema-direita. Esse livro nasce da minha tese de doutorado, em que
investigo de maneira muito mais profunda a identificação dessas pessoas com essas figuras autoritárias, né, que não acontece só no Brasil, tem acontecido em outros lugares do mundo. Analiso especificamente o caso de Jair Bolsonaro, porque que ele vira esse condutor de ressentimentos, tem a ver com o passado autoritário do Brasil, o passado autoritário não só a ditadura militar. E esse autoritarismo passa também até a forma como nossa geração foi criada pelos pais, né? Sim, porque totalmente. de maneira autoritária, De o filho não maneira pode falar autoritária. nada, fica calado, o menino Exato. vai limpar a casa, varrer a casa, o menino por lavar a louça. Exato. E tal. Passa por todas. Todo populista É. autoritário promete uma restauração da ordem, uma restauração do passado. Porque no passado as coisas eram O melhores. saudosismo, Um né? Na minha saudosismo época era assim, era hoje melhor. olha como é que tá hoje, né? Exatamente. Então essa ideia de que... Mas isso é uma falácia, né? É uma falácia. É uma falácia. Claro que é uma falácia, porque, primeiro, o passado não é nunca como a gente conservou na nossa memória. A memória tende a fazer uma seleção e guardar só os momentos bons e não os momentos maus. Até mesmo para poder a gente lidar, Se confortar, né? se confortar, para a gente Confortar, lidar com o próprio passado e com os traumas do passado. O cérebro E atua. prosseguir, O exatamente. cérebro atua de modo a recalcar. Por isso que a psicanálise é tão maravilhosa. Exatamente isso aí. né? A psicanálise a psicanálise, Freud e todo o edifício da psicanálise se constrói a partir disso. Ou seja, o passado, os traumas passados, o cérebro tende a recalcar essas dores. Não a apagar, mas a recalcar. E isso que é recalcado, que é colocado como se você prendesse num quarto ali, aquilo não deixa de gritar. Aquilo está gritando o tempo inteiro. E aquilo retorna, né? A questão-chave, para citar aqui um poeta, o Ali Salomão, a questão-chave é sob que máscara retornará o recalcado, aquilo que foi recalcado. E o que foi recalcado retornou sob a máscara do autoritarismo, no Brasil e no mundo. Então, junto com o Bolsonaro, ao mesmo tempo que o Bolsonaro estava ascendendo no Brasil, na Turquia, na Hungria, na Polônia, no Orbán México, lá, né, e tal. exatamente, nos Estados Unidos, Putin na Rússia, ou seja, a gente está vivendo E cada vez mais, um momento de autoritarismo que rima com a ascensão do autoritarismo. como o ovo da serpente ali, que tá sempre, a qualquer momento vai chocar. Né? E que rima com o autoritarismo da virada do século XIX para o século XX. Ô Jean, você foi se tornando inimigo diretamente do Bolsonaro, do bolsonarismo ali? Não, na verdade, eles me converteram em inimigo. Porque eu não trabalho com inimigos. Mas eles foram vendo eles você foram como um inimigo. me transformando em inimigo. Eu quero colocar um vídeo aí, rapidinho, Sim. vídeo. Vamos assistir esse vídeo aqui que fala sobre o impeachment da Dilma. O seu voto aí. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! Nossa, isso me dá gatilho. de Isso ansiedade. aqui foi a gota d'água do seu mandato? Isso foi a gota d'água pro país. Pro país, né? Pro país. E dali pra cá só De desencadeou... lá pra, esse golpe contra Dilma Rousseff, esse golpe parlamentar contra Dilma Rousseff, está sendo, nesse exato momento agora, um golpe semelhante está sendo aplicado. Porque nós estamos gravando num momento histórico também. A Eu gente estou tá muito feliz de gravando- você estar aqui, porque você viu esse momento, nós estamos vivendo outro momento A que gente está vivendo outro momento histórico, a gente está vendo um outro golpe acontecer na Câmara dos os Deputados. anos passaram, mas os fatos continuam os mesmos, né? Os mesmos. E as pessoas continuam as mesmas, As porque mesmas. muitas são exatamente aquelas pessoas que estão ali em volta de mim, são essas pessoas que estão hoje, que votaram na surdina, na madrugada, sem o sinal da Câmara, expulsando a imprensa com violência, Agredindo jornalistas. agredindo jornalistas, foram essas mesmas pessoas que estão, nesse momento, aplicando um golpe e tentando diminuir a pena dos que participaram Do golpe de Estado, né? da tentativa de golpe de Estado porque no 8 de não- janeiro. Exatamente. E tentando reduzir a pena do canalha Bolsonaro. Então, esse vídeo me dá gatilho de ansiedade, porque aparentemente ali eu tô bem, mas por dentro eu tava destroçado. E Destroçado. tem que ter muita por dentro. coragem pra fazer um negócio daquele ali. né? Claro, e Tem que ter tanto- personalidade, Vem aqui, coragem. eu vim pro E o seu- desgaste emocional é terrível. né? muito grande. Eu vim pro seu Liberchat com o chapéu do MST.
que eu cito aqui. O movimento dos trabalhadores sem terra. Que a extrema-direita critica muito, e eu digo que talvez o erro do MST é não se divulgar como deveria ser divulgado. Não é porque a que- propaganda. Eu não sei se. Não é o erro do Porque MST, não, eles são- Zé Wilson. O erro é da... É da imprensa. O seria? erro, o MST, ele é o Porque é o que produz produtos orgânicos no Deixa eu Brasil te aí, falar, né? o maior produtor de arroz orgânico é o MST. O MST apoia e faz a agricultura familiar através das suas cooperativas. O MST invade terras improdutivas, latifúndios que estão lá parados, sem produzir nada, para dar terra para as pessoas plantarem. Se o MST não consegue dizer quem ele é porque a imprensa criminaliza o MST e a direita criminaliza o MST. E por isso, na minha fala, eu dedico meu voto ao MST, ao MTST, ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, porque no Brasil tem um... Pouca gente sabe isso que você tá falando. Poucas pessoas sabem. Pois né? é, então, mas as pessoas precisam saber... Porque então, a imprensa não fala. a Então é imprensa isso. não fala, é- exatamente. Mas no seu espaço, pelo menos, na sua bolha, eu vou falar. Pode falar. minha boa. Então, assim, veja a coerência. Eu tô lá defendendo o MST e o MTST, como estou defendendo as populações periféricas, os moradores das periferias. Os negros, né? Sobretudo os negros, são Marginalizados, que vítimas são da vítimas, violência aham. policial. Tô em defesa dos trabalhadores da cultura, da comunidade LGBTQIA+, das mulheres. Ou seja, nada mudou. A gente avançou, nada mudou muito. A gente avançou. Parece que se agravou um pouco mais, né? Eu acho que a gente, assim, Não sei, a impressão que dá a é que gente tá não se pode ter, agravando. não né? pode ter essa impressão, porque, como eu disse pra você, se a gente olhar pelo espelho retrovisor, a gente, É, a gente vai tá sempre avançando. tá avançando, A gente né? tá avançando. Aham. Mas a impressão que dá quando a gente vê, claro, é que pouca coisa mudou. Né? A gente avançou muito pouco, e essa é a verdade. A gente avançou, mas avançou muito pouco. E a gente avançou muito pouco porque E dá um certo receio de que esse avanço não vai continuar. A gente não pode ser pessimista. não pode ser pessimista Não pode nesse ser momento, pessimista, mas a é. gente precisa estar atento e forte. A gente precisa estar atento e forte. E de alguma maneira tentar fazer alguma coisa para que isso. Eu tô fazendo, você tá fazendo. A gente tem, pelo menos entre os nossos, A gente Entre tem que os mudar nossos, o mundo que a gente vive ao redor. ao ali, redor. Ao redor. Exatamente. A gente tem que ser a mudança que a gente É. quer ser no mundo. Não dá para ser todo É. mundo. Você tem que fazer, cada um fazer a sua Claro. parte e o mundo vai ter um A resultado. gente quer que o mundo mude, Eu tenho que mudar Vamos primeiro. ser a mudança. A mudança. entendeu? Vamos ser a mudança e quem tá em volta de mim vai ser a mudança. E a gente não tem que ter vergonha, sobretudo agora no Natal, que as famílias vão estar reunidas. A gente não tem que ter vergonha de dizer para aquele tio do pavê, para aquela tia evangélica, dizer a verdade para ela. A senhora tá consumindo fake news. Isso aí que a senhora tá consumindo não é verdade. Não pode ter vergonha de dizer isso, entendeu? Então, é dessa forma que a gente tem que agir. É dessa forma que a gente vai avançar. Eu queria que você falasse, depois desse episódio aí, desse vídeo que a gente viu, você chegou a receber ameaça de morte? Porque Na você verdade, vai embora do Brasil, né? Eu já estava sob ameaça de Você morte. já estava quando, sob ameaça? quando aconteceu esse episódio, eu já Mas estava. as mensagens chegavam Chegavam anônimas por telefone, Uhum. chegavam anônimas pelo correio, pelo e-mail oficial, pelo meu e-mail particular, pelas mídias sociais. Estavam nos fóruns, nos chans, ou fóruns digitais de masculinistas, esses red pills. Fóruns de onde saíram atiradores como os da escola de Suzano ou da escola Tasso da Silveira em Realengo, esses fóruns masculinistas que planejam assassinatos. Isso era 2016. A Câmara só foi me dar proteção. Você pediu proteção. Eu pedi proteção, mas ela só foi me dar em 2018, 2 anos depois, quando Marielle Franco foi executada, assassinada em 2018. Eu não gosto muito de ficar falando sobre isso, José Wilson, porque isso me causa ansiedade. Você faz tratamento hoje? Faço tratamento para ansiedade. Não é bacana, porque eu acho que o Brasil gosta muito desse tipo de heroísmo, de alguém que se foda por ele. E eu não quero ser esse tipo de herói. Eu quero estar vivo. Para mim, Que bom, eu quero você vivo também para ver mais vezes aqui no podcast. O verdadeiro heroísmo é estar vivo. É estar vivo. É estar vivo e feliz e produtivo, certo? Que você consegue produzir, você consegue ser uma voz ainda. Então, né? o importante não é a gente... É importante lembrar o passado, mas mais importante é dizer que eu tô aqui. Isso é... Que eu sobrevivi a 4 Sobreviveu a tudo anos e isso. meio de exílio, certo? Que eu tô aqui. Ele tá na cadeia e eu tô aqui. Que eu sou um cara honesto, Essa é a melhor resposta que que posso se andar dá, né? nas ruas de cabeça erguida, enquanto esses canalhas precisam atuar na calada da noite. Isso é que tem que ser dito.
Isso é que é importante. Eu tô aqui falando, eu ando caminho naquelas ruas, você me vê passando naquelas ruas do centro de São Paulo, caminhando de cabeça erguida. Eu não carrego tornozeleira na minha perna. Não Eu tem sou Polícia Federal batendo na sua batendo porta na de minha madrugada, porta. né? Eu sou honesto. Eu, gay, orgulhoso da minha homossexualidade, ativista dos direitos LGBTs e dos direitos humanos, eu que sobrevivi à difamação, à ameaça de morte, eu estou aqui. Essa é a vitória. Você pretende voltar como parlamentar? Não sei. Não sei. Há um conflito? Eu diria que tem muita gente querendo que eu volte, mas eu não sei se eu Porque quero voltar. você é uma voz que tem que estar mais atuante. Não que não esteja, mas mas eu sei que o sofrimento é grande é lá, né? grande, é muito grande. Dá pra perceber na sua fisionomia aqui É. agora, nesse momento que a gente relembrou. Dá pra ver. Tem que estar muito preparado fisicamente, psicologicamente, pra enfrentar esses isso- leões aí, né? Claro, e são gatilhos, assim. Aham. Reelaborar o passado não é fácil. É como você pedir a uma pessoa vítima, uma mulher vítima de estupro, que a relembre toda hora Aquilo como é mesmo que ela foi prejudicou, estuprada. né? Então, Maltratou. pedir que eu lembre disso toda hora me causa certo dano. Tudo bem que as pessoas relembram para mostrar como eu estava certo. Uhum. De Mas certa forma é bonito, né? Porque É você tá bonito, vendo que claro, tem é coerência, bonito. como a gente começou aqui falando desde o início do programa. tem total O seu coerência. discurso não mudou desde o Big Brother Não até aqui, mudou. desde a sua infância, na verdade. Desde né? a minha infância, não mudou. Como eu estava dizendo, mas lamentavelmente, embora você tenha mostrado aqui ao longo do programa a minha coerência, a minha decência, a minha honestidade, minha inteligência, me parece que no Brasil os eleitores não gostam de pessoas decentes, né? E aí eu acho que manipulados pela desinformação, pela falsolatria, que esse livro que você tem que ler e mostrar para os seus ouvintes, é um livro mais curto, inclusive, que esse, é um ensaio, na verdade. Enganadas pela própria pobreza que permite a compra de votos, dominada por milícias e por organizações criminosas que controlam territórios, manipulados por pastores mal intencionados, as pessoas acabam votando nas piores pessoas. Elas acabam votando no que há de pior, na escória, digamos assim, em ladrões, ladrões de colarinho branco, figuras ligadas, por exemplo, a crime organizado. A gente vê a cara desse Congresso Nacional, aí você viu a cara desse Congresso Nacional na votação que você colocou para a gente ver, e no que está acontecendo hoje. Ô, Jean, eu acho que um dos maiores problemas da sociedade brasileira é que as pessoas não estudam os candidatos antes de votar neles. Não. E não estudam. E não tem um conhecimento, um conhecimento político, histórico, sociológico. As pessoas não têm esse conhecimento, porque não você tem. vê você é professor também. Você as sabe que a carga horária de história, filosofia, no ensino grande. fundamental e médio é muito curta. A gente Entendeu? vive uma contradição, porque, em tese, hoje as pessoas têm acesso, elas têm um maior acesso à informação. Né? Antigamente tinha que usar Barça, né? Você tinha que comprar, ter grana pra comprar aquele dali. Tinha que consultar a Barça, a gente tinha que... Né? Eu sigo sendo ainda um homem... Nesse sentido, eu sigo sendo um homem do século XX, no sentido de que eu gosto de livro, eu gosto do livro... Eu nem leio livro digital. Físico, né? Você Eu gosto do vai pegar livro um físico, exatamente. Eu não tenho Kindle, porque eu gosto do livro físico. Eu sou um pintor, sou um artista, então eu trabalho com materiais... Eu não trabalho com esses aplicativos de pintura. Eu gosto do cheiro da tinta, de pintar, do risco do carvão na tela, assim. Enfim, eu ainda sou esse homem do século XX. Então, em tese, nós temos hoje um país que tem acesso mais rápido à informação. Entretanto, e eu exploro isso na minha tese de doutorado, e está no livro Falsolatria, entretanto, o fato das pessoas estarem submetidas a um fluxo de informação ininterrupto faz com que elas sejam mais sujeitas à desinformação. Em forma de rios, né? O conteúdo chega em forma de rios. O tempo inteiro. O tempo inteiro, ela está num tempo inteiro. fluxo de informação. O algoritmo ele é programado para você. Se clicou no rios ali, vai chegar para você Não, todo aquele assunto. e para não sair. Você não sai do fluxo de comunicação nunca. E você vai ficando. Antes a gente saía até o período em que vigoraram os meios de comunicação de massa, a gente saía do fluxo comunicacional. A gente saía, a gente desligava a televisão, a gente ia para o trabalho e não carregava a televisão no bolso. A gente não tinha uso do celular, né? Não, é isso. Porque a gente não ficava no WhatsApp ali o tempo não, inteiro. É disso que eu tô falando.
a gente não carregava a televisão no bolso, nem carregava o telefone fixo. O telefone fixo estava lá, fixo, como diz o próprio nome. Aí a gente vive uma revolução nos meios, uma transformação, uma mutação nos meios, que faz com que as pessoas hoje estejam nesse fluxo ininterrupto de informação que permite a desinformação. Então as pessoas, embora tenham acesso aos meios, elas podem pesquisar, elas são mais desinformadas, elas estão mais sujeitas à mentira, às teorias conspiratórias. Por isso que esse movimento antivacina tem crescido, trazendo doenças que estavam erradicadas, né, como sarampo, a difteria, a coqueluche, que estavam erradicadas, catapora, voltaram com força porque os pais não querem vacinar os filhos, porque leram em algum grupo de WhatsApp uma exatamente isso aí. mentira, uma teoria conspiratória contra a vacina. Então a gente está vivendo um momento de burrice motivada, as pessoas são despolitizadas, mas elas gostam de emitir opinião política Esse é o pior. nos É meios. difícil entender isso, mas isso acontece muito. Acontece demais, gente burra, despolitizada. E se acha intelectual, né? E às vezes você acha intelectual só porque conseguiu um diploma numa universidade aí privada de 5ª categoria, fez direito nessa universidade, nunca leu um livro de verdade, nem o Vademecum conhece direito, mas se acha intelectual e vai emitir opinião e avaliações sobre assuntos que ele desconhece. É o tempo que a gente está vivendo. Esse tempo, e é esse fenômeno eu tenho chamado de falsolatria. Esse culto coletivo à falsidade, ao postiço, ao embuste, ao engano, à fraude. Esse apagamento entre a verdade, a linha que separa a verdade da mentira, o fato da opinião. E eu vou dizer uma coisa pra você, como experiência na própria família, porque a nossa geração, os nossos pais, não tiveram tanto acesso à tecnologia. E hoje eles têm em mãos um celular que tem o WhatsApp, que chega mensagem pra eles do grupo da família, diversos, Exato. né? Ambos os lados da família ali, chegam grupos ali. E muitos não sabem discernir, porque pra ele, aquela mensagem que chega ali no WhatsApp é como se fosse uma verdade. Claro, como se fosse a manchete de um É jornal. a manchete de um jornal. Então ele Como lê se aqui, ó, fosse a não, mas tá verdade. aqui. Tá aqui no WhatsApp. E hoje eu com a recebi. inteligência artificial, então, que o cara manipula tudo aí. Nossa, né? a quantidade de pessoas com mais de 60 anos que são enganadas pela inteligência artificial e estão acreditando nesses vídeos, por mais absurdos que seja o vídeo, as pessoas estão sendo enganadas. Então, tudo isso é para dizer que não é uma questão meramente moral, né? As pessoas não escolhem os indecentes, os imorais que estão aqui, estão aí no vídeo que você mostrou, e estão nesse momento tentando dar liberdade a um criminoso, ao chefe de uma organização criminosa, né, que quase perpetrou um golpe de Estado. As pessoas não fazem isso por maldade, porque elas são más. Elas fazem isso porque elas são manipuladas. Em parte porque elas são ignorantes, em parte porque são manipuladas, e uma terceira parte aí, não menos significativa, porque elas são mau caráteres. Mas eu vou deixar uma frase aqui minha, que diz assim, eu sempre digo, sinceridade no erro não muda o erro em verdade. Não muda. Não muda o erro em verdade. Não Ela muda. pode estar sendo sincera naquilo que ela reproduz no WhatsApp, naquilo que ela acredita, em quem ela vota. Mas o fato Mas dela se estar ela- reproduzindo o erro, O erro é o erro. é o erro, não vai mudar. É. Não vai mudar. E outra coisa, raiva, esse sentimento de raiva, o ressentimento, não justifica nenhum ato. Não justifica nenhum ato. Você pode até dizer, eu fiz isso porque eu estava com raiva, porque eu li que ele ia apresentar um projeto de homossexualização das crianças. Não importa que você esteja com raiva, você fez uma coisa ruim, você divulgou uma notícia falsa, uma mentira para destruir a vida de alguém. Você portanto, e se você não se retrata, não volta atrás, se você não busca as pessoas para quem você compartilhou e diz, o que eu mandei não é verdade, é falso, se você não faz isso, você é uma pessoa mau caráter. Então, as pessoas hoje, elas preferem ser mau caracteres caladas do que dizerem que elas erraram e que passaram adiante uma notícia falsa. Talvez porque no fundo, ela pensa desse jeito mesmo. Talvez. Por isso que eu disse pra talvez, você. eu não vou afirmar que eu tô... Por isso que eu disse pra né? você que são 3 elementos. Vou repetir. Elas votam nesses escroques. Elas votam nas piores pessoas porque elas são manipuladas, né? Elas são manipuladas pela desinformação, pela mentira. Elas votam porque elas são ignorantes. Elas não têm conhecimento mesmo, não têm tempo, trabalham exaustivamente, não têm tempo de ler livro, enfrentam transportes públicos de distâncias longuíssimas no transporte público, cansadas, elas não têm tempo de ler livro. Então, elas são ignorantes. E terceiro, elas votam porque são mau caracteres. Então, nós temos a mistura das 3 questões aí. Tem gente que mistura as 3 coisas.
Vota porque é mau caráter, vota porque é ignorante, vota porque é manipulado. As 3 coisas. E tem quem manipule, tem combine só 2 coisas, ou uma Só coisa. uma só. É isso. Acontece que o resultado final é horrível. O né? resultado final é esse daí. É isso que a gente tá vendo aí. É isso aí. Você sempre falou que gosta de falar sobre o futuro. Sobre o Sim. futuro. É pra frente que se anda, Pra né? frente que se Como anda. diz Paulo, esquecendo as coisas para trás fica, prossigamos Sim. para o alvo, né? Sim. Você arrisca fazer uma leitura sobre o futuro do Brasil? Eu arrisco, embora eu seja acometido da síndrome de Cassandra, eu arrisco, não quero aqui fazer futurologia. O que eu quero dizer é que esse futuro depende do agora, né? O futuro, na verdade, não existe, o passado também não. Temos o hoje, né? No concreto, nós temos o hoje, o presente. Essa é a verdade. O passado já passou, o futuro não aconteceu, nós temos o hoje. E a mensagem que eu posso dizer para as pessoas, para encerrar o nosso programa, é que elas vejam hoje, né? Qual é a mudança que elas querem ser no mundo. E se perguntem a si mesmas se elas estão sendo a mudança que elas querem para o mundo. Quer dizer, você está exigindo, você acha que o mundo tem que ter gente mais honesta, você tem que se perguntar se você está sendo honesto. Se você quer no mundo gente mais transparente, você tem que se perguntar se você está sendo transparente. Se você quer no mundo gente mais inteligente, você tem que se perguntar se você está exercitando sua inteligência, certo? Se você está fazendo as perguntas certas, se você está fazendo as escolhas certas e, principalmente, se você está sendo responsável com você e com os outros. Aí eu tenho certeza, Zé Wilson, que o futuro vai ser melhor. Se a gente fizer essas perguntas no presente, aí eu posso dizer para você com a segurança de mãe de Ná que o futuro É como se fosse, será melhor. resumindo, é uma alta reflexão, né? Se olhar no espelho quem eu sou, o que eu quero, Sim. né? Que os sim. outros sejam, mas o que eu sou para os outros também. né? Em relação Ou fazer aquilo que Jesus propôs, né? Amar o próximo como se fosse você mesmo no fundo, não querer para os outros aquilo que você não quer para você mesmo. É simples assim. Se você se diz tão cristão, veja só, eu sou uma pessoa de formação cristã, mas não pertenço a nenhuma religião cristã no momento. Tem uma religiosidade muito sincrética, inclusive. Mas você que abre a boca para dizer que é cristão, que fala em nome, né, dos valores da família, se pergunte se você tem praticado essa ética que Jesus propõe nos 4 evangelhos, segundo os evangelistas, claro, né? Essa ética de não querer para os outros aquilo que você não quer para você mesmo. Aí você vai me dizer, se você estiver praticando essa imitação de Cristo, aí eu posso dizer que você realmente é cristão. Do contrário, eu vou dizer que você é um hipócrita, desgraçado, que quer ver as pessoas mal, de maneira que não está bem, enquanto as pessoas não estiverem pior que você, e que quer um mundo ruim para você e para as outras pessoas. Tá aí. É isso. Muito obrigado, Jean, pela sua Obrigado, participação meu aqui no caro. podcast Liberchat. Eu tenho certeza que você gostou. Então compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E se inscreva nas redes sociais, tá bom? Grande abraço. E comprem um livro. Exatamente, ó. Adquire os livros do Jean aqui, ó. Muito bom. Valeu. Valeu, Obrigado, tchau, um meu abraço. caro. Valeu, gente.